A aula de hoje é o início da nossa segunda unidade, tá? Nossa primeira unidade ela vai até água, então etapas analíticas, métodos, conceitos e água. E na aula de hoje a gente começa o conteúdo da segunda unidade. Nós vamos falar do primeiro, né, macronutriente, que são os carboidratos. É importante aí que os carboidratos eles também são conhecidos como açúcares, né? Então eles podem ser chamados de carboidratos, glicídios e açúcares. Alguém mais está com áudio travando, gente? Muito provavelmente sim, Larissa. Quando é a questão do áudio, é a questão da conexão. Mas é porque minha internet esses dias ela tá ruim mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém normal para Nanda. Então. Tem problema não. Depois a aula fica gravada, vocês podem rever ela, tá? Eu não vou me demorar muito com essa aula, porque como minha internet está instável, tá? Eu vou ser sucinto com ela. Pode falar, Nanda. O que tem? Eu ainda não postei a atividade de vocês. Falta eu postar ainda. É porque eu tô com problema de conexão em casa. Essa semana toda eu tava indo pra casa de. Não, eu vou postar uma atividade para vocês que seria equivalente à prova. São 5 questões, tá? Com o conteúdo geral. Assim que tiver disponível, eu aviso vocês. É porque eu tô com. Essa semana quem tá com problema de conexão de internet sou eu em casa. Aí eu tenho que ir pra casa da minha irmã ou da minha mãe para poder acessar lá. Hoje que deu uma melhorada aqui, mas de manhã eu não consegui dar aula pro pessoal da manhã. A internet estava bem ruim mesmo de manhã, tá? Mas assim que eu postar eu aviso para vocês. Muito provavelmente eu vou tentar postar amanhã pela manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não se preocupem que a aula depois ela fica gravada aí para vocês. É só pedir para desligar o Netflix em casa, tá? O Netflix, o Spotify, o YouTube, se ficar usando aí o Netflix, o Spotify, o YouTube, corta mesmo em casa, tá? Eu desativo tudo aqui em casa para poder dar aula para vocês. Sim, vamos lá, né? Então, os carboidratos, né? Eles também são conhecidos como açúcares. Então, todo mundo sabe aí, né? Que os carboidratos eles também são conhecidos como açúcares ou glicídios, né? Então, todos são sinônimos. Vou colocar aí no chat para vocês, tá? Então, os carboidratos eles têm essa denominação porque antes eles eram conhecidos quimicamente exatamente por serem substâncias formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio, tá? Então, os carboidratos eles são um grupo de macronutrientes. Quem pode me dizer aí qual é a função que a gente tem, lembrando aí, professora Flávia, aí, a parte de bioquímica, para que servem os carboidratos, funcionalmente falando? Isso, né? Eles são a nossa primeira fonte de energia, perfeito, né? É importantíssimo lembrar aí que o nosso principal órgão, que é o sistema nervoso central, cérebro e medula, eles dependem exclusivamente da glicose para funcionar, que é um tipo de carboidrato. Mas os carboidratos eles também têm outras funções. Quem pode me dizer quais são as outras funções dos carboidratos? Alguém sabe me dizer quais são as outras funções dos carboidratos? Ou estão pesquisando aí na internet? Né? Vou ser mais rápido do que vocês. Tá? As outras funções que o carboidrato tem, tá? Além de servir como energia, né, imediata para o corpo, ele é a nossa principal fonte de energia imediata, tanto que no fígado nós armazenamos os glicídios na forma de glicogênio, animais, muito importante a gente fazer essa diferença, tá? No caso dos animais, nós guardamos os carboidratos na forma de glicogênio. E as plantas guardam, tá? Os vegetais, vou colocar aí no chat para vocês, eles guardam na forma de amido, tá? Então, toda vez que a gente finaliza
a quantidade de glicídios disponível na corrente sanguínea, os centros de reserva eles começam a fazer a quebra, tá? Ou do glicogênio ou do amido, para que seja disponibilizado energia, porque não pode faltar energia, principalmente, né, quando a gente fala de sistema nervoso central. Então, hipoglicemia ela é muito severa, principalmente em crianças, né, que estão em fase de desenvolvimento neuronal, mas adultos também, em longos tempos de hipoglicemia, eles podem gerar danos no sistema nervoso central, então é perigoso, tá? Então, uma outra função que a gente tem para os carboidratos são proteções, né? Em que sentido? Uma vez que a gente esgota a nossa reserva de energia, a nossa reserva de glicídios, né? O corpo ele passa a quebrar proteínas. Então, os carboidratos eles servem como proteção para evitar que a gente faça a quebra de proteína, tá? É muito importante aí que as proteínas elas têm, né, como função fisiológica, a gente vai olhar mais na frente, elas são funcionais e estruturais, então o corpo todo ele depende, né, das proteínas, lembrando aí que a gente tem na camada das células da gente glicoproteínas, né, então é uma combinação de carboidratos com proteínas, tá? E o corpo todo ele é estruturalmente falando, o nosso controle hormonal, lembrando que os hormônios são proteínas e assim sucessivamente. Então, os carboidratos eles servem como forma de preservação das proteínas. Uma outra forma, né, que a gente tem de gerar energia é quebrando gordura, quebrando lipídios. Só que é perigoso quebrar lipídio em grande quantidade porque a gente forma um metabólito que chama corpos cetônicos. Por isso que tem lá, o pessoal da nutrição faz um negócio chamado dieta cetogênica, né? Então, o que são os corpos cetônicos? Eles são derivados, né, da quebra de gordura, e só que é perigoso ter uma grande quantidade de corpos cetônicos no organismo, porque eles são substâncias consideradas ácidas, né? E se a gente aumentar o pH sanguíneo, se a gente diminuir o pH sanguíneo, né, aumentar a quantidade de concentração de substâncias ácidas, a gente tem quebra da homeostase e, consequentemente, a gente tem problemas com as nossas funções de forma geral, tá? Então, os carboidratos, eles basicamente servem como fonte de energia, eles protegem o corpo de quebrar, né, proteínas, e eles reduzem o risco da gente formar corpos cetônicos, né, que é a quebra de lipídio. Então, a gente pode ter energia, essa energia ela pode vir dessas três fontes, tá? Então, a gente pode ter energia, primeiramente, dos carboidratos, depois, se a gente não preservar, a gente pode ter, né, a quebra de proteína, e por último, a gente faz a quebra de lipídios. Então, é importante aí lembrar que tem essa questão relacionado, e dentre todos os órgãos do organismo, né, o cérebro é dependente da glicose, então o primeiro combustível que o cérebro utiliza para poder exercer as suas funções de controle e regulação do corpo é através da glicose, tá? Então, carboidratos, importante aí a gente lembrar, né, que são substâncias organicamente falando, né, formadas por carbonos, hidrogênios e oxigênios. Nós vamos ver que eles são classificados como aldoses e cetoses, tá? Tem algumas classificações que a gente vai aprender. Mas é importante aí, primeira característica, todo carboidrato, né, o menor carboidrato que a gente tem, ele é um carboidrato com 3 unidades de carbono. Então é importante, vou mostrar aqui para vocês, né? Então o menor carboidrato que a gente tem é o gliceraldeído, né? Então ele tem 3 carbonos, e todos os outros monossacarídeos, né, que tem uma unidade de glicídio, eles também são compostos por cadeias de carbono. Quando a gente faz a classificação, né, inicial dos carboidratos, a gente pode classificar eles como monossacarídeos, quando eles só têm uma unidade de glicídio, quando eles são oligosacarídeos, quando eles têm de 2 a 10 unidades de glicídios, ou quando eles são polissacarídeos, né, quando eles têm mais de 10 unidades de glicídio juntas em cadeia. Tá? Então é importante a gente lembrar aí que cada unidade glicosídica, à medida que ela vai formando uma cadeia, ela vai mudando a classificação dos carboidratos quanto a presença dessas cadeias, tá? Então, quanto mais complexa for a cadeia de carboidrato, a quantidade de glicídios formando essa cadeia, né, mais a gente aumenta a sua classificação. Então, chamados monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Dentro dos monossacarídeos, é importante a gente lembrar aí, né, que os monossacarídeos, eles são classificados de acordo com o grupo funcional que ele tem. Por isso que eles podem ser chamados de aldoses ou cetoses, tá? Então, aí tá a listinha para vocês entenderem. Quem sabe me dizer qual é a diferença de uma aldose para uma cetose? Quem saberia me dizer aí, né? Qual seria a diferença de uma aldose para uma cetose?
Alguém sabe me responder? Se ninguém souber me responder, diz assim, não, professor, eu não sei, só para eu saber que vocês estão escutando, tá? Aí, pelo menos eu sei que vocês estão me escutando, não, né? É bem simples, né? Aldose, tá? Então, toda vez que a gente chama um carboidrato monossacarídeo de aldose, significa que ele tem na sua estrutura um aldeído. E toda vez que a gente chama ele de cetose, significa que ele tem na sua estrutura, né, uma cetona. Para quem não lembra aí da química orgânica, o aldeído e a acetona, eles são irmãs. A diferença aí é que os aldeídos eles vêm no meio de cadeia, tá? Então sempre entre dois carbonos. Então se vocês olharem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui no caso de hidroxacetona, tá aqui o pontinho vermelho. Então se vocês olharem aqui, ó, esse C dupla O caracteriza para a gente a acetona quando esse carbono da função ele está entre dois carbonos. Então ele está entre dois carbonos aqui. Na xilulose ele está entre dois carbonos aqui, né? Na ribulose ele está entre dois carbonos aqui e assim sucessivamente, tá? No caso das aldoses, como elas têm aldeídos, ela tem uma dupla ligação, só que essa dupla ligação sempre vai ficar no carbono da ponta. Então esse COH que vocês estão olhando aqui, esse CHO, perdão, ele é o nosso aldeído. Por isso que a gente classifica os monossacarídeos como aldoses ou cetoses, tá? Então, como aldoses, nós temos o gliceraldeído, a eritrose, a lixose, a xilose, a arabinose, desoxirribose, né, a galactose, a manose e a glicose. Então, a glicose ela é considerada para a gente um monossacarídeo do tipo aldose, tá? Enquanto que a frutose ela é um monossacarídeo do tipo cetose. Onde é que a gente encontra a frutose? Quem pode me responder? É bem fácil responder essa aí. Vamos lá. Questão para ganhar um ponto fácil. Isso, Darlison, tá? É facinho. Frutose, né? É o principal açúcar das frutas, exatamente, tá? Então é importante a gente lembrar aí as questões relacionadas. Uma coisa também que é importante, se vocês observarem, uma outra forma que a gente tem, eu comentei aqui para vocês, disse para vocês que o menor carboidrato ele tem 3 carbonos na cadeia, e à medida que a cadeia vai aumentando, ó, então aqui a gente tem 3 carbonos, aqui a gente já tem 4 carbonos, aqui a gente já tem 5, 5, 5, 5, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, tá? A partir da quantidade de carbonos, a gente também pode classificar o tipo de carboidrato. Por exemplo, um carboidrato com 3 carbonos, a gente chama de triose. Um carboidrato com 4 carbonos de tetrose, um de 5 carbonos de pentose e um de 6 carbonos hexoses, tá? Então é importante a gente lembrar que a gente tem 3 classificações diferentes. Oi, Ananda. Eu não tenho como aumentar meu áudio, porque eu estou falando no fone exatamente para o som ficar melhor para vocês, entendeu? A Nanda tá sem áudio, mas eu tô falando aí, tá? Se você estiver escutando no computador ou no, no celular, coloque um fone, porque eu estou usando o fone exatamente para poder falar com vocês, para evitar os ruídos e o volume ficar melhor. Deixa eu fazer um teste aqui. Agora o áudio fica melhor ou ficou a mesma coisa? O áudio tá melhor ou tá a mesma coisa, crianças? Vocês me escutam? Alô, Além? Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Vocês me escutam? Vocês conseguem me escutar?
Oi, 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 oi. Vocês estão me escutando? Quem estiver me escutando, dá um oi para mim, por favor. Tá normal para ti, Ananda? Tá? Porque aqui para mim eu tô no volume máximo aqui que eu posso ter aqui do fone. Já tirei o fone para falar pelo próprio microfone do computador, mas eu acho que não faz muita diferença. Vocês estão escutando? Oi, oi, oi. Só um minuto. Oi, oi. Vocês estão me escutando? Deu um erro aqui para mim, eu tive que aí voltar para a sala. Tá? Então, os monossacarídeos, eles podem ser classificados quanto ao tamanho da cadeia, tá? Eles podem ser classificados quanto ao grupo funcional, tá? Então, no caso do tamanho da cadeia, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Se tiver 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses, né? Assim como eles podem também ser classificados de acordo com o grupo funcional que a gente tem no carboidrato, tá? Se ele tiver um aldeído como grupo funcional, então sempre vocês vão encontrar esse CHO na ponta da cadeia, que é o que caracteriza para a gente o aldeído. E as cetoses é essa dupla ligação O-carbono que vocês vão encontrar sempre aqui pelo meio da cadeia. Vocês nunca vão encontrar um aldeído na ponta da cadeia, tá? O que vocês encontram aqui são hidroxilas que caracterizam os álcools, tá? Então a gente pode dizer que os carboidratos eles são polihidroxi ou cetoses ou polihidroxi, né, aldoses, tá? Por isso que a gente pode classificar os monossacarídeos como aldoses, cetoses, de acordo com o grupo funcional, né, trioses, tetroses, pentoses e hexoses, de acordo com a quantidade de carbonos que a gente tem lá na nossa cadeia, beleza? Quando a gente vai falar nas questões relacionadas aos oligossacarídeos, é quando a gente começa a juntar as partes de monossacarídeos, né, as unidades de glicídios. Então, se a gente pegar aqui, né, os monossacarídeos e começar a formar anéis desses monossacarídeos e juntar eles em cadeias, a gente começa a formar o que a gente chama de oligossacarídeos, né? Eles são formados por duas partes, tá? Então, se vocês olharem aí, a gente tem a maltose, a lactose e a sacarose, é muito importante. Tem gente que às vezes confunde sacarose com glicose. Não é. A glicose ela é um monossacarídeo, enquanto que a sacarose ela é um disacarídeo, tá? Significa que ela tem duas unidades de glicídio juntas, né? A mesma coisa aí vale para maltose e a mesma coisa que vale para lactose, né? Importante aí, os mamíferos, eles têm em geral esse açúcar no leite, né? Por isso que em alguns casos, algumas pessoas elas ficam intolerantes à lactose. O que significa isso? Elas perdem uma enzima que a gente chama de lactase, tá? Então a lactase ela é a enzima responsável
tá? Ela é a enzima responsável. É um tipo de oligosacarídeo, tá, Darlison? Lembra aí que os oligosacarídeos são aqueles formados com 2 até 10 unidades de glicídios, a gente chama de oligosacarídeo. Polissacarídeo quando ele tem mais de 10 unidades, tá? O disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo. Então, tu tem disacarídeo, trissacarídeo, tá? Entendeu? Tetra, hexa e assim sucessivamente, tá? Lembra que é assim, ó. Vou voltar aqui o slide anterior para vocês prestarem atenção, tá? Então, ó, por exemplo, monossacarídeo tem apenas uma unidade, tá? Então tem só uma cadeiazinha lá, bonitinho. Frutose, exemplo de um monossacarídeo. Glicose, exemplo de um monossacarídeo. Oligosacarídeo, ele tem de 2 a 10 unidades de glicídios, tá? Então ele vai juntando essas unidades de glicídios e vai formando os oligosacarídeos. A partir de 10 unidades, ou seja, se ele tiver mais, se ele tiver 11 unidades para frente, vamos pegar o caso lá, por exemplo, o amido, né? A gente vai encontrar mais de 420 unidades, né, de glicídio juntas numa cadeia. A gente vai olhar isso mais importante, tá? Então, os oligosacarídeos, eles têm de 2 a 10 unidades, tá? Então, no caso aqui que eu estou mostrando para vocês, no caso da maltose, da lactose e da sacarose, eles são disacarídeos porque cada anel desse que vocês estão vendo aqui é uma cadeia com 5 ou 6 carbonos, né, derivados de um monossacarídeo, tá? Então, vocês devem ter visto aí na bioquímica, né, aquela parte relacionada ao ciclo de Krebs, né, aquela parte relacionada à gliconeogênese, glicogenólise, tá? Então tem o fechamento do anel que a gente tem lá na cadeia respiratória e assim sucessivamente, tá? Então é importante lembrar disso aí, tá? Então o disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo, mas a gente tem outros oligosacarídeos, tá? Que possuem mais de 3, 4, 5, 6, até 10 unidades de glicídio. Beleza até aqui? Vou falar mais na frente de alguns desses para vocês, tá? Até aqui, alguma dúvida? Gente, vocês estão vivos? Beleza, tá? Então, ó, lembrando, os oligosacarídeos, tá? Eles são unidades formadas por 2 até 10 unidades de glicídio. Monossacarídeos, 1 glicídio. Oligosacarídeos, 2 a 10 glicídios. Polissacarídeos, mais de 10 glicídios, tá? Vou mostrar aqui para vocês, na próxima slide, ó. A gente tem aqui, quando a gente vai organizando, né, em cadeias maiores, né, então por isso que a gente chama de polissacarídeos. A gente tem na cadeia mais de 10 unidades de glicídio juntos, tá? Então como é que a gente pode chamar e organizar os polissacarídeos? A gente pode chamar eles de homopolissacarídeos, quando eles são formados apenas do mesmo tipo de glicídio na cadeia. Perdão. É o caso aí que a gente tem do amido e do glicogênio, né, que a gente pega a glicose, e essa glicose ela vai sendo encadeada, formando, eu vou mostrar para vocês mais na frente, tá? Cadeias extensas, podem ter até 420 milhões de Daltons, então são cadeias bem grandes, e elas são consideradas de homopolissacarídeos. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra homopolissacarídeo, significa que aquela cadeia, né, grandona, ela é formada pelo mesmo tipo de glicídio, não tem glicídios diferentes. Diferente lá do caso que a gente tem das heteropolissacarídeos, né, no caso das pectinas, que a gente encontra aí nas paredes celulares, né, a gente encontra em vegetais superiores. Exatamente, elas são formadas por glicídios diferentes. Então, formou uma cadeia com mais de 10 glicídios, polissacarídeos. Se forem formadas pelo mesmo glicídio, homopolissacarídeos. Se forem formados por glicídios diferentes, né, heteropolissacarídeos. Vou mostrar aqui para vocês, no caso aqui, né, os dois homosacarídeos que a gente tem, homopolissacarídeos é o amido e o glicogênio, né, que são formados por várias unidades de glicose, tá? Essas unidades, elas formam uma cadeia diferente do que acontece lá, né? Então, dependendo de quem você está armazenando, se, por exemplo, se for o animal que está armazenando o glicogênio, ou se for o vegetal que está armazenando o amido, eles vão se organizar em cadeias diferentes. Por exemplo, no caso dos animais, as nossas cadeias, né, o nosso glicogênio, ela tem a seguinte forma. Então, se vocês observarem, né,
ele parece uma espiral que ela vai crescendo e se ramificando, tá? Então, a gente tem essa característica, principalmente aí, onde é que a gente olha essa característica de espiralação aí? Quem pode me dizer? Tem uma estrutura aí do corpo aí que tem, né, inclusive os carboidratos, eles podem fazer parte, e a gente tem uma estrutura aí das células aí que é importante. Isso, DNA, né? Ele vai espiralando, exatamente. Tá? Então, é importante a gente levar em consideração, tá, que quando o nosso glicogênio ele é armazenado nessas cadeias com ramificação. Se vocês observarem, vou mostrar aqui para foto para vocês do amido, né? O amido ele já é diferente, tá? Então ele já tem uma característica diferente lá. No caso do glicogênio, ele tem um terminal não redutor e um terminal redutor. Isso aqui é importante. Tem um teste que a gente faz para identificar açúcares redutores, né? Os açúcares redutores, tem uma videoaula para vocês verem, quando a gente voltar a se encontrar presencialmente, a gente vai fazer no laboratório. Os açúcares redutores, eles são importantes porque eles podem sofrer reações químicas, tá? Então, exatamente é o que a gente chama de açúcares que podem sofrer redução. Então, eles podem aí perder uma hidroxila, um hidrogênio e, consequentemente, sofrer o que a gente chama de redução. Tá? Por isso que a gente chama ele de açúcares redutores. Tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês a diferença entre um açúcar redutor e um açúcar não redutor. Então, se vocês observarem, né, o amido ele tem uma estrutura diferente do glicogênio, mas no final, tá, eles têm a ponte de ligação entre as cadeias formadas e as ramificações do glicogênio, elas se diferem do amido, tanto que quando a gente vai fazer a identificação de açúcares vegetais, por isso que a gente diz, né, glicogênio, forma de armazenamento dos carbonos, né, oriundos de animais, amido, cadeias de glicídios formadas, né, como fonte de armazenamento para vegetais. Então, tem muita gente que às vezes vai fazer dieta, aí o cara vai dizer assim, não vou comer nada, vou comer bolacha, água e sal. O que tem na bolacha, água e sal em abundância? Qual é o principal nutriente que a gente encontra aí na bolacha, água e sal, naquela bolachinha creme crack? Quem sabe me dizer? Mas que tipo de carboidrato, Nanda? Né? Amido. Então, aquela bolachinha água e sal, que todo mundo diz assim, vou comer só bolacha água e sal para não engordar, tá? Ledo engano, né? Então, ali vocês estão... Não, insaturado é gordura, tá? Aquela bolachinha creme crack que vocês vão encontrar muito lá nela é amido, tá? Então, por isso que é um cuidado que se tem que ter aí, porque comer muito amido, tá? Ele é reserva de açúcar. Então, se você comer o amido, você vai quebrar e formar glicose e, consequentemente, vai ter muita energia. Se não gastar muita energia, o que o corpo faz? Ele armazena, converte essa energia, né? Essas unidades energéticas que não foram convertidas para armazenamento, tá? Então, o nosso corpo ele funciona dessa forma. Então, a gente viu aí, né, que o amido e o glicogênio são parecidos, mas eles geram estruturas diferentes. Tanto que quando a gente vai identificar nos alimentos, né, as bolsas de reserva de amido, para cada tipo de alimento, a gente tem, né, uma estrutura diferente. Mas no final, todas essas bolsas que vocês estão olhando, batata, milho, batata doce, arroz, né? O milho aqui, a microscopia eletrônica aqui em 3 dimensões, o trigo, tá? Todas essas bolsas que os vegetais eles formam, exatamente eles são o quê? Eles são a forma deles armazenarem energia por caso de necessidade. Da mesma forma que a gente armazena a nossa energia na forma de glicogênio. Beleza? No caso aí, né, dos heteropolissacarídeos, a gente tem a pectina, tá? Então, a pectina, a gente encontra ela aí em paredes celulares. Então, se vocês observarem, ela tem uma cadeia totalmente diferente, não é uma cadeia espiralada. Cada corzinha dessa que vocês estão vendo é um tipo de glicídio que forma. Então, a gente tem a formação da cadeia principal por ácido galacturônico, né? E as ramificações elas podem ser formadas por galactose, por arabinose, por abiose, por fucose, por acetil,
Então, tem várias formas que a gente tem, vários glicídios que formam essa cadeia. Então, a pectina ela tem uma cadeia principal e a ramificação da pectina, né, elas são formadas por glicídios diferentes. Por isso que a gente diz que as pectinas, né, elas são chamadas de heteropolissacarídeos. Tá? Professor, onde é que a gente encontra pectina? Né? A gente vai encontrar, a pectina ela é uma estrutura, ela é um açúcar mais rígido, e a gente vai encontrar as pectinas aí, né, nas paredes vegetais. Então, se vocês estudaram aí no colégio, tiveram botânica ou tiveram a parte de ciências, né, mesmo vendo em livros aí, a gente sabe que toda o que forma o papel para a gente, a celulose, é exatamente o quê? Você pega lá a parte vegetal, processa ela e fica no papel só a parte, se você fizer uma microscopia, você vai encontrar só a parede vegetal, exatamente porque todo o interior, né, da célula vegetal ele foi processado, e como a parte externa é mais rígida, tá? É exatamente porque ela é formada de pectina. Então esse açúcar ele dá origem, né, aos componentes da parede vegetal. Então é importante a gente lembrar que nos vegetais a gente vai encontrar, né, superiores, amido, forma de armazenamento de energia, né, homopolissacarídeos, e a gente vai encontrar pectinas que são heteropolissacarídeos, tá, que eles servem como característica estrutural. Diferente do que acontece com a gente, né, a nossa parte estrutural é de responsabilidade das proteínas. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Tempo que eu vou tomar água aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Não se preocupem que o slide da aula, eu disponibilizo sempre ele, tá? Lá no Ava para vocês. Então, às vezes quando eu estiver falando rápido demais, vocês podem pedir para eu tomar água, tá? Diz assim, professor, toma um gole d'água. Aí eu desacelero. Mas é porque essa parte inicial é só para vocês lembrarem lá da química orgânica e da bioquímica, tá? A parte que interessa pra gente é a parte que vem agora, que é a análise, tá bom? Tá, beleza, Giovana. Então, se eu falar rápido, pode pedir para eu tomar um gole d'água que eu vou entender que eu estou falando rápido, tá? Onde é que a gente encontra a pectina? Né? A gente tem outros tipos de polissacarídeos, o agar, que a gente tem em gelatina, né? A carragena, a celulose, a gente tem várias plantas, goma arábica, então tem vários outros tipos de polissacarídeos que a gente pode encontrar, né, nas plantas também. É importante aí, né, onde é que a gente faz o uso dessas pectinas, né? A parte alimentícia, praticamente todos os alimentos processados, eles vão ter algum tipo de pectina ou algum tipo de polissacarídeo, principalmente nos chamados embutidos ou processados, né? Os embutidos são os enlatados, né? Presunto, mortandela, patês, né? As compotas de açúcar, de frutas, elas têm produtos que como característica, né? E a gente vai encontrar esse tipo de açúcar exatamente por quê, né? Que a gente vai encontrar? Porque eles são utilizados na fabricação dos produtos. Podem funcionar como emulsificante, pode funcionar como estabilizante, pode funcionar como agente de gelificação, pode funcionar como espessante, pode funcionar como agente para retenção de água, tá? Então, por isso que a questão, mais na frente a gente vai aprender a calcular calorias. Por isso que os produtos industrializados, os embutidos, eles são muito calóricos, né? Porque como eles levam vários polissacarídeos na composição deles, emulsificante, estabilizante, agente de gelificação e etc., né? Eles são muito ricos em produtos que quando a gente come, a gente vai acabar quebrando em carboidratos, tá? E esses carboidratos, se eles não forem utilizados na forma de exercícios, né? A gente acaba que a gente armazena esses carboidratos na forma de gordura. Por isso que os produtos industrializados, por isso que os fast foods em geral, né, que eles utilizam aí os McDonald's e os Bob's da vida, os Burger King, eles utilizam
Ananda, é só exercício, Ananda, e comer menos produto industrializado, tá? Menos produto com carboidrato. Tô te dando a dica aí para exatamente tu mudar a alimentação aí, tá? Então, eles são utilizados. O que é importante para a gente na bromatologia, né? Análise. Como é que a gente faz para analisar os carboidratos? É um problema que a gente tem, diferente lá das proteínas e diferente dos sais minerais e diferentes dos lipídios, os carboidratos a gente não tem um método único, né, para poder analisar todos os carboidratos de um alimento de uma vez. Diferente lá de proteínas e diferente lá de lipídios e sais minerais, que a gente tem uma única técnica que consegue determinar o tipo de proteína, o tipo de lipídio. No caso dos carboidratos, né, a gente não tem um método único para identificar e quantificar eles nos alimentos. Então, geralmente, a gente precisa fazer a combinação de dois métodos. Os dois métodos mais conhecidos que a gente tem, né, o HPLC, né, que é a chamada cromatografia líquida de alta eficiente, ou o CG, que é a cromatografia a gás. Vou colocar aqui para vocês. HPLC é igual a CLY, que é igual a cromatografia líquida. Tá? Então, toda vez que vocês lerem o termo HPLC, é a sigla em inglês, né? High Performance Liquid Chromatography, e CLY, que é cromatografia líquida de alta eficiência, ou cromatografia líquida, né? Ele está se destinando a esse método analítico, né? No caso da cromatografia a gás, a gente chama de CG. Quando a gente voltar, né? Eu vou tentar levar vocês para visitar o laboratório de bromatologia lá do LACEN, e lá a gente tem um HPLC para eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar dois equipamentos que são utilizados, né, na determinação de alimentos, na composição de alimentos, tá? Levar vocês lá para conhecer o setor que eu trabalho. Eu trabalho exatamente com o HPLC e com a dissorção atômica, tá? Eu vou tentar, Ananda. Como eu trabalho lá, é só esperar a gente voltar aí para poder levar vocês para conhecer lá lá assim, a parte de bromatologia, tá? Já até deixei lá, só assim que a gente voltar a gente vai marcar a visita de vocês lá para vocês poderem conhecer o setor que eu trabalho lá, que é exatamente a bromatologia, e eu trabalho com esse equipamento bem aí que vocês estão olhando, né? Não é exatamente esse da foto, depois eu posto para vocês um vídeo, tá? Que eu fiz lá, para vocês poderem ver o equipamento que a gente usa lá. Pode cobrar, tá? Não esquece não, pode cobrar. Então, a cromatografia, ela é um método de separação, tá? Então, ela exatamente, ela tem uma fase estacionária e uma fase móvel, tá? Tem que levar para fazer análise também, tá? Vou botar vocês lá para fazerem análise no meu lugar. Eu vou deixar vocês lá de estagiário, vocês ficam fazendo análise, né? E eu fico só olhando vocês fazendo. Uma boa, gostei da ideia, tá? Agora quem vai cobrar sou eu, tá, Giovana? Levar vocês lá para analisarem no meu lugar. Tá? Então, no caso, a cromatografia, tá? Ela é exatamente uma técnica que tem por base separação, né, das substâncias, de acordo com a interação que as substâncias têm com a fase estacionária. No caso da cromatografia líquida e da cromatografia gasosa, a gente tem as colunas, né, de cromatografia. Cada substância ela vai ser separada. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, se a gente pegar aí os açúcares que são encontrados naquele melado, né? Aquele coisa que a gente usa em panquecas, né? O americano eles usam muito, tá? A análise que vocês observam aqui, né? Ele indica o quê? Que naquele produto a gente encontra glicose, encontra frutose, né? E encontra sacarose. Então, se vocês observarem, a cromatografia ela separa as substâncias, identifica, e o tamanho do pico indica para a gente a concentração da substância, tá? Tem um cálculo que se faz, o equipamento ele gera esse cálculo para a gente, mas tem um cálculo que se faz e esse cálculo exatamente ele baseia na quantidade que a substância tem, tá? Importante aí vocês lembrarem aí da química analítica. A cromatografia ela é um dos melhores métodos que a gente tem hoje em dia em termos analíticos, porque ele é tanto, né, ele é tanto uma técnica de identificação qualitativa, tá, quanto ela é uma técnica de quantificação quantitativa. Tá?
Não, Giovana, vou te fazer uma pergunta. Olha aqui para esse pico bem aqui que eu estou apontando aqui, ó, da sacarose, onde está a bolinha vermelha. Esse pico ele te lembra que figura geométrica? Hein, Giovana? Aqui no slide aqui, ó, eu estou apontando uma bolinha vermelha, né? Esse pico aqui de cromatografia, ele te lembra mais ou menos que figura geométrica? Exatamente, lembra um triângulo. Lembra como é que calcula a área de um triângulo? Lembra como é que faz para calcular a área de um triângulo? Um triângulo, né? Ele é metade de um quadrado. Então, para a gente poder calcular a área de um triângulo, né? É base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, os resultados da cromatografia, eles levam em consideração a área, mas eles convertem a área para concentração. Então, o resultado ele não é dado graficamente, ele gera esses gráficos, a gente chama de cromatogramas. Então, todo cromatógrafo ele gera um cromatograma, tá? Mas aí o que acontece? Como a gente precisa... cromatograma, escrevi errado, só um momento. Tá? Como a cromatografia ela é uma técnica instrumental, ela precisa de um padrão. Tá? Então ela precisa de um padrão analítico. A gente viu lá nas nossas etapas escolha do método, né? Que a gente tem dois métodos que podem ser escolhidos, o método convencional ou o método instrumental. Tá? E no caso da cromatografia, tá? A gente precisa, como ele é um método instrumental, ele é um método que ele depende de um padrão. Então o que acontece? Você faz um padrão com uma concentração conhecida, né? Por exemplo, eu vou lá, preparo um padrão de glicose, tá? E aquele padrão, né? Vou colocar aqui, padrão glicose. Aí esse padrão ele tem 10 miligramas por ml. Eu faço ele numa concentração. Aí eu injeto ele no equipamento. Aí o que vai acontecer? O equipamento ele vai mostrar para mim um pico, tá? Com uma determinada altura e uma determinada área. Ele vai mostrar um triângulozinho desse para mim, com uma determinada altura e uma determinada área. Aí eu injeto minha amostra. Aí o que eu faço? Eu comparo o pico do meu padrão, que tem 10 miligramas, com o pico da amostra. Se o pico da amostra for maior, significa que eu vou ter uma quantidade maior. Aí o equipamento ele faz uma conversão de área. É uma regra de 3, né? Basicamente. Ele pega a área do padrão e compara com a área da amostra. Se a área da amostra for maior, tem mais, a concentração é maior. Se a área da amostra for menor, a concentração é menor. Entenderam? Então, Giovana, no caso aí, ele gera para a gente esses gráficos, mas esses gráficos depois eles são convertidos em concentração, tá? O equipamento faz isso, mas a gente também pode, né? Como eu falei para vocês, a área de cada pico desse aqui, ela é calculada como a área de um triângulo, tá? Então ele tem uma base, o equipamento ele calcula para ti quanto é que é a base, ele calcula para ti quanto é que é essa altura, e ele calcula essa área para ti. Aí essa área você usa por comparação, tá? Então por isso que no caso lá, diferente das técnicas convencionais que a gente faz para uma reação química, as técnicas instrumentais elas dependem de um padrão. Por isso que as técnicas instrumentais elas acabam sendo um pouco mais caras, né? Um pouco não, né? Muito mais caras, dependendo da complexidade, do que as técnicas convencionais, tá? Então, no caso aí, o resultado ele é dado para a gente na forma desse gráfico que é o cromatograma, beleza? Então, por uma regra de 3, você consegue calcular a quantidade que você tem de um para o outro, tá? Só fazer lá a área da amostra dividido pela área do padrão vezes 100 que você encontra a concentração percentual. É bem facinho de fazer, tá? Então, sempre que quiser calcular a concentração percentual na cromatografia, você faz assim. Você pega a área que foi dada, né, amostra, então o equipamento ele gera para ti uma área da amostra, divide pela área do padrão e multiplica por 100 o resultado. Então, no final, você consegue, né, calcular o percentual que você tem daquela substância. Se eu pegar
e comparar a área da amostra com a área do padrão, como eu sei a concentração do padrão que eu calculei, eu também consigo calcular a concentração da minha amostra. Tá? Então, tudo faz por regra de 3, só que no caso, né, da cromatografia, o equipamento ele já faz toda a parte de cálculo responsável